Bom dia, alunos do oitavo ano. Iremos fazer a correção da primeira atividade de redação. Começamos com o soneto de Fidelidade e o Vinícius de Moraes. Na primeira questão, ele vai sintetizar a seguinte informação. Na primeira estrofe, o amor está relacionado mais à razão que ao sentimento. Destaque a palavra que conota essa ideia. A palavra que sintetiza esta ideia, onde o amor está relacionado mais à razão que ao sentimento, é a palavra pensamento. Encontramos a palavra na primeira estrofe e na quarta linha, onde vai dizer o seguinte: de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que ao mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Segunda questão. Ela inicia com a música de Luiz Gonzaga, que vai dizer o seguinte: tenho visto tanta coisa nesse mundo de meu Deus, coisa que para o cearense não existe explicação. Qualquer pinguinho de chuva fazendo a inundação. Moça se vestir de cobra e dizer que é distração. Você escada a captar, minha desculpe essa expressão. No Ceará não tem nada disso não. Tem disso não, tem disso não. E a questão vai sintetizar a seguinte forma: leia a música a seguir e faça o que se pede. Na letra A, que linguagem foi usada para escrever essa música? Aí nós retornamos àquele assunto da linguagem informal e linguagem formal. Dentro dessa música podemos observar que a linguagem apresentada é a linguagem formal, que é a coloquial. Lembrando que é a linguagem que é usada no dia a dia, porque se nós formos usar a linguagem para escrever um texto, para fazer uma ata, nós iremos usar a linguagem formal. Na letra B, nós temos a seguinte questão: retire desta música palavras e expressões da linguagem coloquial e reescreva as mesmas na linguagem culta. Ao corrigir a atividade, eu coloquei apenas 3 palavras e fiz tanto ela na linguagem coloquial como na linguagem culta. Primeira palavra, prum. Na linguagem culta, ela vai se transformar em para. Linguagem coloquial, segunda palavra, captar. Na linguagem culta, ela vai se transformar em capital. E a terceira e última palavra, na letra B, que tem no texto, é a desculpe, que isso está na linguagem coloquial. Transformando essa palavra desculpe em linguagem culta, ela fica desculpa. Continuando a nossa atividade, segunda parte falando sobre variação linguística. A questão vai pedir: que tipo de linguagem, culta ou coloquial, podemos ou devemos usar nas seguintes situações? Letra A, falando em público sobre política, aí iremos usar a linguagem culta. Letra B, numa pequena mensagem de celular para o seu professor de português. Mesmo sendo seu professor de português, você pode usar a linguagem coloquial. Letra C, numa carta de reclamação para o prefeito da sua cidade. É um documento, então você deve usar uma linguagem culta. Letra D, numa conversa na praça entre amigos. Se você está entre amigos, está numa conversa, num bate-papo, você pode usar a linguagem coloquial. Letra E, um bilhete para a irmã explicando que você foi à padaria comprar pão. Normalmente você usa a linguagem coloquial. E letra F, uma redação solicitada pelo professor de português. Se é uma redação, você vai usar a linguagem culta. É só lembrar, linguagem culta é a linguagem rebuscada e a linguagem coloquial, a linguagem do dia a dia. Ainda continuando sobre variação linguística, nós temos um cartoon agora, né? O cartoon de Caulos. E ele vai dizer, ó, sobre o cartoon de Caulos, assinale
a resposta correta, ele vai sintetizar a seguinte questão: a linguagem verbal é desnecessária para o entendimento de textos? 1. Linguagem verbal e não verbal são necessárias para a construção dos sentidos pretendidos pelo cartunista. 1, 2 e 3, tá errado aqui. Mais uma questão sobre variação linguística. Agora, a questão vai dizer o seguinte: sobre o cartoon de Caulos, assine a resposta correta. Número 1. A linguagem verbal é desnecessária para o entendimento do texto. Número 2. A linguagem verbal e não verbal são necessárias para a construção dos sentidos pretendidos pelo cartunista. Número 3. O cartunista estabelece uma relação de intertextualidade com o poema No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade. Número 4. O cartoon é uma crítica ao poema de Carlos Drummond de Andrade, já que o cartunista considera o poeta pouco prático. Nós vamos observar que a resposta correta é a resposta B, onde vai basear-se na número 2 e a número 3, onde a número 2 vai dizer que a linguagem verbal e não verbal são necessárias para a construção, né? Nós temos que aliar tanto o desenho quanto as palavras para termos a noção da construção dos sentidos pretendidos pelo cartunista. E a número 3, o cartunista vai estabelecer uma relação com o poema No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade. Continuando a nossa correção, nós temos agora uma música onde, na sua sequência, teremos uma questão. A música Era Uma Vez, de Sandy Júnior, que diz o seguinte: era uma vez um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Era uma vez a riqueza contra a simplicidade, uma mostrando para a outra quem dava mais felicidade. E ela vai dizer o seguinte: para a gente ser feliz, tem que cultivar as nossas amizades, os amigos de verdade. Segue a questão. Qual é o tema da música? A letra A. A música fala sobre uma história de amor, de aventura e de magia. Letra B. A música ensina como devemos ser felizes. Letra C. A música explica que é preciso ser rico para ser feliz. Letra D. A música fala de um lugar no meio do nada e explica como era esse lugar. Então, a resposta correta é a letra D. Encontramos isso lá na linha 3 e 4, onde a justificativa vai dizer com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Quem marcou a letra D foi feliz. Vamos à terceira parte da nossa atividade. Terceira e última. É a 9ª questão. Nós vamos identificar algumas informações sobre o livro. Letra A. Título do livro, nós sabemos que é A Cor da Ternura. Letra B. Escritor, Geni Guimarães. Letra C. Ano de publicação, 2018. Letra D. Editora, nós sabemos que é a editora FTD. Número de capítulos, o livro é dividido em 10 capítulos ou em 10 partes. Então, tá aí, fechamos a nossa atividade. Um abraço e bons estudos.